Boa tarde a todos e todas. Peço licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, aos mais jovens que são e darão continuidade aos legados ancestrais. Desejo boas-vindas ao lançamento deste sítio digital Cartografia Negra de Santo André, Memórias, Resistências e Manifestações Culturais. Estamos esperançosos com este encontro, com esta quizomba. Hoje damos mais um passo importante na caminhada da direção de uma sociedade mais equânime e justa. Estamos esperançosos, pois neste momento de isolamento físico podemos nos aquilombar, mesmo que virtualmente poderemos estar juntos e nos fortalecer. Cartografia que outrora fora utilizada para desbravamento, invasão e dominação, em outros momentos utilizada como diagnóstico de vulnerabilidades sociais, hoje se apresenta como um grito de liberdade e de potência máxima. Cartografias negras não se restringe a narrar a história negra. Esta ação permeia e anuncia resiliência, reexistência, vivacidade, tecnologias sociais e renovação. Realizar a cartografia negra na cidade de Santo André transborda um feito institucional que é uma ação programática do SESC. Este projeto fortalece o reconhecimento e visibilidade da história e cultura local, que se reflete também no global. Desta forma, corroborando com o processo de ressignificação simbólica como comunidade multiétnica e multicultural. O SESC São Paulo, diante de tudo que já realizou, somado a este projeto, reitera seu compromisso social na busca de uma educação que seja para todos e todas. E findo a minha fala com um trecho da nossa majestosa Conceição Evaristo, tempo de aquilombar. É tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos e que venham os dias futuros. Destaque meu, digo, salve este encontro. A mística do quilombola persiste afirmando a liberdade é uma luta constante. Boa quizomba. Obrigado, Fabiano. Eu sou o Thiago, dou as boas-vindas a todos e todas nesse espaço virtual do SESC Santo André. É um prazer ter vocês aqui conosco, acompanhando a nossa programação. Devido à pandemia do coronavírus, nós temos nos adaptado às novas formas de comunicação e relacionamento. Já passamos pouco mais de um ano desde a interrupção de uma série de atividades e de espaços de atendimento ao público que impactaram bastante nas vidas de todos e todas nós. O projeto Cartografia Negra de Santo André, Memórias, Resistências e Manifestações Culturais, teve início no final do ano passado, com um curso que visou o mapeamento de manifestações e agentes, protagonistas ou não, da cultura e dos movimentos negros da cidade. Ao longo de uma série de 8 encontros, o mapeamento buscou articular a legitimidade da resistência ao apagamento do papel determinante dessa população na história econômica, social, cultural e religiosa do município, assim como a identificação desse território como plataforma para a expansão do ideal de cidade equitativa defendido pelo movimento social negro. Como parte dos resultados, hoje nos reunimos para o lançamento desse mapeamento colaborativo, realizado em parceria com os e as participantes do curso e com o Movimento de Mulheres Negras de Santo André. A Negracim hospedará todo o conteúdo levantado até o presente momento, recebendo novas contribuições de grupos, agentes e representantes das manifestações socioculturais, econômicas e religiosas da população negra andreense. Lembrando que esta é uma cartografia viva e que, portanto, a ideia é que sua ativação seja contínua com a inclusão de novos coletivos, organizações e memórias locais. Convido para a nossa quizomba a mestra de cerimônias do dia, Roberta Estrela Dalva. É isso aí, salve, salve para todo mundo que está assistindo a gente aqui. É um prazer estar nessa quizomba, com licença de participar dessa festa, né? Esse lançamento tão aguardado da Cartografia Negra de Santo André, Memórias, Reexistências e Manifestações Culturais. E eu gosto muito desse título, esse Reexistências, né? Porque a gente tem falado muito nos movimentos
negras, por onde passamos de resistência, que é importante, e né, o povo negro só chegou até onde chegou pela resistência, mas também essa existência, né? Existir, e não só basta existir, mas que as existências, que os grupos, que as rodas que já existem sejam reconhecidas, sejam respeitadas, sejam visibilizadas, tenham suas vozes ouvidas, né? E não que alguém precise dar voz, agora vamos dar voz às pessoas negras, porque todo mundo já tem voz, as mulheres negras têm vozes, indígenas e tudo mais. Agora que essa voz seja ouvida é a novidade, e acho que não deveria, né? Mas é uma abertura que a gente está tendo, não sem muito esforço, sem muito trabalho, coletivo, e é muito bom estar no coletivo. Aproveito para saudar um dos coletivos onde eu alfabetizei em questões raciais, que é a Frente 3 de Fevereiro, Dona Maurinete Lima, que está no Orum. Salve, salve! E é muito bom estar de volta de novo e ver as pessoas, participar, ouvir as histórias, e a gente vai ouvir as pessoas, né? Porque quem faz o movimento, não tem, eu sou o movimento negro, existem muitas partículas, né? E muitos jeitos de se lutar, e não tem um que é mais certo, ou que é o mais apropriado. Tem jeitos, maneiras culturais, artísticas, políticas, filosóficas. Estamos aqui para ouvir a todos, e vamos começar logo com Alcideia Miguel, que é brasileira, nasceu em Vitória, Espírito Santo, em 62, formada em artes músicas, pós-graduada em arte, educação e cultura, atua como cantora, compositora, tem livros lançados, e a gente vai ouvir agora um poema aí, para nada como começar com poesia, a nossa Kizomba. Vamos que vamos! Presença Negra, autora Alcideia Miguel. A história do negro não é uma história isolada, e sim a história da humanidade vinda do berço da mãe África. É a história do povo brasileiro. Conhecê-la é identificar-se com a sua raiz. Memórias não apenas de sofrimentos, lamentações e tristezas, mas também compostas de uma cultura enriquecedora e feliz. Como é bom falar da gente, por ser um pretexto tão abrangente. Gente preta é símbolo de força e de coragem, enredo da resistência autêntica que transmite vida, realeza e imutabilidade. Povo lembrado pelo misterioso olhar na sua forma integral. Alma nascente que traz e propaga a própria história. Narração tão atraente em obra esculpida e também eternizada. Uma cortina que se abre para o cenário ilimitado. Narrativas do nosso povo que a todo tempo se constroem. Embora um tanto distorcida. O preto como escravo, mas que na verdade foi escravizado. Vendido como mercadoria inferior, embora ser humano de íntegro valor. Nas fotografias, sempre retratado com os pés presos, acorrentados, o seu interior, porém, nasceu livre, capaz de planejar e investir na liberdade. Caracterizado pelo que se achava superior a ele, por não ser o modelo ideal. Visto como homem de conduta infiel, sem história, tratado de maneira desumana. Enquanto seus dons, culturas e crenças eram castrados e o seu canto de lamento não podia ecoar, as suas amorosas e fortes mãos afagavam a terra, trazendo o resultado do bom fruto e o crescimento do pão. O seu suor, que gotejava o sofrer, alimentava o fôlego da vida e a visão do novo amanhecer. Embora quase não suportando a dor da ferida, transformava a lavoura num bem, mostrando a pura realeza da conquista da terra e do ouro brasileiros. Ó guerreiros idosos, jovens e meninos, dignos pés que percorreram longos caminhos, benditos quilombos estratégicos, formadores de líderes, espaços de esperança, fortalezas de resistência, nobres movimentos de autênticas lutas e buscas que caminharam com bandeiras e gritos de guerras pelas ruas,
de geração em geração. Fizeram refletir o sensato, resultando em leis e decretos assinados com a justa alforria. Lutando por direito e igualdade, até nos centros das cidades, pretos de todas as idades, para o nosso povo se hastear. E nos 4 cantos do mundo, fomos nos multiplicando, conquistando novos rumos para enegrecer. Até mesmo no enfrentamento do alto índice de pobreza, suicídio, homicídio, feminicídio, estupro, juntos no eco da irmandade. Diante das disparidades e da desigualdade racial, religiosa, salarial, pretos com garra e dignidade concluíram cursos na universidade, alcançaram cargos elevados, conquistando mais espaço, os seus braços abrindo as asas para a nova liberdade. A negritude mostrou destaque no meio religioso, no esporte, política, música, saúde e em tudo se fez capaz. Milton Santos, Enedina Alves Marques, Carolina Maria de Jesus, Gilberto Gil, Joaquim Cruz, Zumbi dos Palmares e tem ainda muito mais. Estimulando as novas gerações para que continuem na luta e alcancem os objetivos que a vida lhes propõe. Hoje, entre pretos e pardos, somos grande parte da população mestiça de Santo André, espalhados pelos bairros da cidade, unidos no sangue e na fé. Etnias andreenses, avante! Cultivando corações voluntários para o amor, capazes de curar as feridas da caminhada, nunca aplicando vingança aos opressores. Ao contrário disso, que sejamos um povo que carrega a bandeira do respeito, amor, perdão e fraternidade. Presença negra, marcante, cabelo versátil, nariz largo e pleno, que inspira o oxigênio e compartilha a vida. A presença negra na cidade de Santo André nos mostra as políticas afirmativas que os negros vêm conquistando, resultado da trajetória de luta de mais de 500 anos. Presente, sou presença negra. Muito bem, barulho para a Cideia Miguel abrindo aqui com poesia este lançamento que vai dar muitas emoções ainda para a gente que está, né, está avizinhando aí da data de 3 de maio e muitas discussões e debates estão em torno disso, sobre a nossa abolição inconclusa, né, e todas as políticas reparatórias e tudo que ainda há por ser feito para que a gente tenha realmente liberdade, né? Como o Fabiano começou falando, a liberdade é uma luta constante, como diria nossa querida Angela Davis, dentre outros, né, que disseram isso de outras maneiras. Então, para continuar aqui a nossa programação, fiquem aí, vocês não podem esperar, tem muita coisa legal hoje aqui, ainda muitas falas massa. A gente vai chamar a Edneia Gonçalves, que é socióloga e educadora. Desde 2004, atua como formadora e coordenadora de projetos de cooperação técnica internacional na área de educação em diferentes países do continente africano. Desenvolveu conteúdos para a formação de professores junto à Unifesp, MEC, MASP e Unesco, e atualmente é coordenadora executiva adjunta da ONG Ação Educativa. Vamos ouvir a Edneia, então. Até covardia me mandar falar depois da Alcideia, né? Muito emocionada, muita emoção, gente. Vocês não têm ideia. Mas eu acho que tem algumas coisas que importa muito a gente compartilhar, né? Primeiro é que esse projeto e esse curso, eles são fruto de uma inquietação e de um compromisso. A inquietação está ligada à invisibilidade que normalmente nós, população negra, enfrentamos quando nós ouvimos a narrativa da história das cidades, né? Nossa população não aparece como protagonistas na construção dessas histórias. Então, a inquietação veio, e veio muito forte, porque não é uma inquietação
só da Edneia, da população preta, é uma inquietação histórica, e o compromisso era de contar a história da população negra e o papel determinante dessa população na construção, no desenvolvimento, na cultura, na religiosidade, na identidade de Santo André. E isso eu acho que é um compromisso que em todos os territórios tem que estar presente. A gente está sempre falando disso. Não vão contar a história de nós sem nós. Nós temos que contar essa história, e nós temos um jeito de contar essa história. E o jeito de contar a história está fundado nos valores civilizatórios afro-brasileiros. A gente fala de ancestralidade, a gente fala das rodas, a gente fala o tempo inteiro de que nós temos um jeito de trabalhar, de contar e de viver a nossa história que é muito específico. E esse curso, ele se preocupou com isso. Então, em cada momento, em cada encontro dos 8, nós sempre começávamos o trabalho com alguém contando a sua história, a história da sua família. E nós conseguimos reunir narrativas tão maravilhosas, sagas épicas de famílias que às vezes moram do nosso lado. Então, nós tínhamos também um outro compromisso, que era implicação desse compromisso da narrativa, que era o compromisso de fazer com que as vozes de Santo André, as vozes negras de Santo André, elas pudessem comunicar não só os seus enfrentamentos, mas que também pudessem comunicar, através de um mapeamento das suas construções coletivas, a forma que se tinha de indicar futuro. Então, nós pensamos o tempo inteiro em Santo André como essa cidade que todo mundo diz que é essa cidade industrial, né? Santo André das disputas, Santo André tão importante para os movimentos sindicais. A gente começa a impor uma outra forma de pensar como se construiu esse pensamento crítico, como se construiu essa abordagem tão importante para a história do Brasil de resistência sindical, como aconteceram realmente as formações dos bairros, como esses bairros têm a ver com a história, e foi uma história muito bonita que nós escutamos das famílias negras chegando para construir a linha de trem, como o movimento negro foi importante para a educação, não só dos negros, mas para a educação e para a civilidade dessa cidade. Então, eu acho que pensar o quanto a população negra humanizou a cidade de Santo André faz parte de nós trazermos também à tona os movimentos culturais, nós trazemos também à tona esses monumentos físicos, simbólicos, que fazem parte da nossa memória e que indicam uma possibilidade de futuro mais equitativo para Santo André. Então, eu acho que agora a gente pode começar, eu acho que esse mapa é um ponto de partida, a gente pode começar a contar as histórias mais profundas dessa população negra. A gente pode começar a se aprofundar nas matrizes do aquilombamento nessa cidade. A minha família está em Santo André, a minha família faz parte da história de Santo André. Eu e o Lucas contamos também a história dos nossos pais, dos nossos irmãos. Nós contamos uma história e nós encontramos pertença nos grupos que participaram, tanto do grupo, tanto do curso, quanto também participaram mandando as suas histórias. E não foi difícil, porque as histórias, como todas as histórias da população negra, elas se situam na nossa memória, elas se situam no nosso corpo, elas se situam na nossa fala e nos nossos silêncios. Então, a possibilidade de reunir esse grupo maravilhoso de ativistas, de famílias inteiras fizeram o curso conosco. Também foi uma possibilidade de construir essa parede da memória que a Rosana Paulino fez, né? Vocês lembram daquela parede da memória com aqueles patuás todos? Quando eu olho para a tela hoje
e eu vejo os quadradinhos com o rosto das pessoas, é essa parede que me vem à memória. Para mim, esse trabalho que foi muito bonito o dia que nós nos aprofundamos no trabalho da Rosana Paulino, mas cada vez que eu olhar as telas, os quadradinhos, eu estarei vendo patuás, eu estarei vendo histórias, eu estarei vendo memórias e, sobretudo, eu estarei participando da resistência. Então, eu queria terminar a minha fala com um dos textos, um dos autores que foram fonte de inspiração, que é o Abdias do Nascimento. Ele dialogou o tempo inteiro com esse trabalho em tudo que nós fizemos. E ele fala o seguinte: a cristalização dos nossos conceitos, definições ou princípios deve exprimir a vivência de cultura e de praxis da coletividade negra. Deve incorporar nossa integridade de ser total em nosso tempo histórico, enriquecendo e aumentando nossa capacidade de luta. Esse mapa e esse curso tinham esse papel, aquilombar. E aquilombar cada vez com muito mais energia, com muito mais potência e com muito mais certeza de que nós temos uma história maravilhosa para continuar sendo contada e nós vamos continuar interferindo no desenvolvimento, na criação e no futuro desse território. Obrigada. Muito bem, barulho, Parede Negra, um salve. Comigo é assim, gente, eu fui apresentadora de programa de auditório, então é tudo barulho, você que está em casa assistindo, né, pra gente ter um pouquinho de calor humano, bate palma, vibra aí, porque é isso, é nossa história, a gente contando aqui. E eu me senti muito da família mesmo, porque eu nasci em Diadema, para quem não sabe, e morei grande parte da minha vida em São Bernardo do Campo. Então eu estou me sentindo muito em casa, eu sinto que essa história do ABC também é a minha história, estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, estar ouvindo essas falas muito massas, muito legais. E agora, além de falas, nós temos aqui intervenções poéticas e musical, né? Porque a arte sempre fez parte da cultura negra, né? Na verdade, essa cultura circular que você reza, canta, come, ensina as crianças, né? E tudo é uma coisa só, não tem associação entre arte e religião, entre arte e espiritualidade, sobretudo, entre política, é tudo uma coisa só, um jeito, né? A gente não sei porque inventaram de separar, por isso que as coisas estão, talvez, do jeito que estão. Então, vamos seguir com Raquel Tobias, que é compositora, cantora, intérprete paulista de samba, já puxou a escola de samba, teve nos blocos todos por aí, e daí eu fiquei sabendo que ela tem até um livro que conta a história dela, chamado Aqui Tudo é Samba, pela editora Casuá, saiu. Raquel, que é essa voz imprescindível do samba, vamos ouvi-la. Salve, salve, Raquel. Olá, tudo bem, gente? Obrigada pelo carinho, né? Já que estamos falando de Santo André e Negracim, com esse calor da ancestralidade, falando das Negracim de Santo André, vou falar de um compositor e vou cantar, chamado Robson Batuta, filho do saudoso marinheiro que fundou a escola de samba Zumbi dos Palmares em Santo André. Ele me deu essa música de presente, chamada Força de Ponto. Soprou a brisa da bonança, como a dança das marés. Quem está nessa jangada, assim desgovernada, sabe como é. Que o mar não tá pra peixe, ô João, não tá não. Um dia esse mar vai dar pé, vai dar pé. A rede vem vazia, só peço pra Maria não perder a fé. Lá no altar tem a imagem da nossa santa padroeira, a vela, o terço e a mensagem pra levar pra vida inteira. E toda noite a gente reza e pede axé aos nossos guias pra confortar. A gente samba, porque samba traz alegria. O barco que tem força de ponto na vibração
Desde o copial me corre as veias com emoção. Canta benguelê, dança benguelê, levanta poeira do chão. Roda no quintal, faz um carnaval, que o samba é religião. Canta benguelê, dança benguelê, levanta poeira do chão, levanta Brasil. Roda no quintal, faz um carnaval, que o samba é religião. Soprou, soprou a brisa da bonança, como a dança das marés. Quem está nessa jangada, assim desgovernada, sabe como é. E o mar não tá pra peixe, ô João, não tá não. Um dia esse Brasil vai dar pé, vai dar pé. A rede vem vazia, só peço pra Maria não perder a fé. Lá no altar tem a imagem da nossa santa padroeira. A vela, o texto e a mensagem pra levar pra vida inteira. E toda noite a gente reza e pede axé aos nossos guias pra confortar a gente samba, porque samba traz alegria. O barco que tem força de ponto na vibração. Desde o copial me corre as veias com emoção. Canta benguelê, dança benguelê, levanta poeira do chão. Roda no quintal, faz o carnaval, que o samba é religião. Canta benguelê, dança benguelê, levanta poeira do chão. Roda no quintal, faz um carnaval, que o samba é religião. Soprou a brisa da bonança. Muito barulho para Raquel Tobias! Você que está em casa faz barulho também, bate palma, mandando boas vibrações aí, abrindo os caminhos desse projeto lindo. E depois dessa magistral apresentação de Raquel Tobias, a gente vai para este coletivo, que é a Nave Mãe, né, que está hospedando esse projeto lindo, que é o Negra Sim. Nós vamos falar da importância, né, de hospedar e desse mapeamento e dessas ações voltadas para o combate do racismo estrutural na cidade, que é na cidade, mas é também, né, espraia para o Brasil, que é um problema aí bizarro que a gente tem nesse país, né, que tem mais tradição escravocrata e de ditadura do que de democracia ainda, né? Então a gente colhe os frutos amargos dessa herança maldita até hoje. Então ações como essa e coletivos como esse são de grande importância. Então a gente vai chamar a Jennifer de Paula Ferreira para trocar essa ideia com a gente. Com você, Jennifer. Olá a todos, todas, todes. Ai, que alegria, que dia feliz, né, gente? Que dia magnífico, é um dia memorial para todo mundo. A gente está tão feliz, nós estamos tão felizes com esse dia. A Negra Sim hospedando este mapa aí nesse lançamento, onde 26 anos de história é mais um dia para a gente falar assim, esse é um dia de marco também na Negra Sim. A Negra Sim, o movimento de mulheres negras da cidade de Santo André, nasce no dia 26 de março de 95, com uma ação de militância em relação a gênero, raça e com a missão de empoderar toda e qualquer mulher negra contra a discriminação racial estrutural. A nossa trajetória vem de muito longe, né? E nossas ações são pautadas como o Fórum Regional de Mulheres Negras do ABCD-MRR, os Conselhos Municipais de Integração Racial, o Conselho da Mulher, da Juventude, da Educação,
O Comitê da Saúde da População Negra, quesito cor, nas fichas de atendimento para dados estatísticos e melhor atendimento para o nosso povo. Participamos também da organização do livro Memórias dos Negros e Negras da cidade de Santo André, um resgate histórico à nossa ancestralidade. Participamos da ação que fomenta o dia 20 de novembro como feriado municipal na cidade de Santo André, que é um dia de reflexão através de inúmeros diálogos, debates e muita pressão. Conseguimos finalmente implantar na cidade de Santo André a Lei 8.578 de 2003, que institui esse dia tão importante para a gente. Fizemos o curso de promotoras legais populares, garantia de direitos, o projeto Vem Maria, lutamos pelas casas-abrigos, contra a violência doméstica, a Parada Lilás, pelos direitos das mulheres no dia 8 de março, Teresa de Benguela, ações comemorativas ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, em 25 de julho. A articulação do programa Juventude Viva contra o genocídio da juventude negra. A Parada Crioula, através de oficinas, palestras, todas com o intuito de fomentar, informar e formar mulheres negras de toda a cidade. Lutamos também pela construção do Centro de Referência da População Negra, o segundo no país, o primeiro foi na Bahia, o segundo aqui na região do Vila Luzita, e hoje ainda batalhamos pela retomada desse centro de referência. O ano passado, no nosso Jubileu de Prata de Luta e Resistência, comemoração dos nossos 25 anos de existência, com o nosso ciclo de lives, Jubileu de Luta e Resistência Teresa de Benguela, tivemos temas variados e formação de várias formas. Batalhamos e lutamos ainda pela Lei 10.639 de 2003, concurso Baobá África, pela implementação de fato no currículo da rede de ensino municipal, formação para os docentes para que a lei que obriga o calendário escolar a atuar sobre a história da África, a história e cultura da África não ser esquecida em meio a tantas outras questões educacionais no nosso país. O Estatuto da Igualdade Racial, articulação para implantação. E outro grande marco da nossa história é a Marcha das Mulheres Negras, contra o racismo, a violência e pelo bem viver. E em defesa dos direitos humanos da população negra. Foi uma mobilização nacional, com comitês estaduais, municipais e regionais de organização, tendo a negra sim responsável pelo ABCD-MRR. Foi um marco e unificou a militância. E essa união veio da força das nossas ancestrais que lutaram pela nossa libertação. A Negra Sim tem um compromisso de manter nossa bandeira de luta da Marcha das Mulheres Negras com força e determinação, pois ainda estamos na base da pirâmide de desigualdade social. Por isso que marchamos pelo bem viver e pelos direitos humanos da população negra. O curso Cartografia Negra de Santo André, organizado brilhantemente pela professora Edneia Gonçalves e pelo Lucas, resgatou a história dos negros e negras ativistas, militantes, entidades da cidade, e esse registro audiovisual, depoimentos, memórias e histórias estão reunidos no mapa da população negra, que visibiliza as ações das entidades negras da cidade de Santo André. Fonte de pesquisa e canal de informação e divulgação, mas principalmente uma forma de manter viva ainda a história dos nossos ancestrais e a história que ainda construímos dia após dia. Então, muito obrigada por todos, muito obrigada por nos permitirem esta estadia, esse mapa dentro do nosso site. Eu só posso dizer que esse dia é um dia muito, muito, muito feliz, é um dia de brado, é um dia onde os nossos 26 anos que fizemos agora fazem valer a pena cada dia. Eu só posso dizer muito obrigada. Batam palmas comigo! Salve, salve, Negra Sim! Esse coletivo fundamental aí para esse projeto. Jennifer, obrigada pela sua fala. Todas essas mulheres, todas as pessoas que lutam, né, nesses anos. A gente respeitar quem veio antes e ensinar quem vem depois.
E, né, para a gente estar aqui agora, muita gente pavimentou o caminho. E falando nisso, né, falando em ancestralidade, porque é disso que se trata, agora a gente vai chamar aqui uma Carmen de Oxum, né? Uma Kizomba tem que ter uma sacerdotisa, né? Alguém para trazer a sua palavra aqui para a gente, claro, trazer sua bênção, trazer sua contribuição também. Ela que é Ialorixá, do Centro Cultural Ilê Olá Oni Oxé Opó Aracá, que é um patrimônio tombado pelo município de São Bernardo do Campo e do estado de São Paulo. Então, seja bem-vinda, Axé. Axé. É bastante importante, boa tarde a todos, né, e a todas. É bastante importante nós falarmos aqui, estarmos juntos nessa quizomba maravilhosa, realmente fazendo o ajô, como nós falamos na nossa religião, fazemos a junção, né, fazemos a parte principal, que é estarmos juntos, né, solidários, amigos, né, próximos, né, porque o amor ancestral que nos une é extremamente grande, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, nós nos sentimos unidos, nós nos sentimos parentes, né? Na minha religião diz Ejebalé Cararó, né? Todos do mesmo sangue, tudo da mesma casa, da mesma raça, né? E Santo André, eu tenho só que dizer assim, que maravilha, né? É extremamente importante, é um exemplo, né? É um exemplo que deve ser seguido mesmo pelos outros municípios, que deve seguir para que faça, que dê valor, né? Que consiga dar valor, né? Foi feito lei dentro de Santo André, fez o hino da negritude, né? A lei 8.786, de 29/11/2005. Então, é uma lei, além de outras, né? Que vem lutando, que vem fazendo, que vem colocando o nosso povo, nós negros, vem colocando nós no nosso caminho, no nosso devido posto, porque nós merecemos. Mas os negros são escravos, nós fomos sequestrados para ser escravizados. Então, é uma situação extremamente difícil que nós passamos. Mas o mais importante de tudo isso é nós sabermos que nós negros, além disso, nós temos várias bandeiras, nós carregamos a nossa bandeira porque nós somos pretos. Nós carregamos a nossa bandeira porque nós temos religião, seja ela qual for. Nós carregamos a nossa bandeira e a discriminação, às vezes por gênero, às vezes por condição social. Então, é extremamente valoroso nós mostrarmos mesmo, né? Nós impormos mesmo que nós somos negros de cor, de raça, de ancestralidade, de família, que nós temos isso dentro da gente mesmo, a gente cria um ar assim bastante grande, põe o peito bastante aberto para a gente poder cantar, para a gente poder cozinhar, para a gente poder se vestir, né? Para a gente poder dizer eu sou religioso, sou religiosa de matriz africana. Eu inicio a minha família dentro da religião que os meus ancestrais trouxeram para nós todos. Então, é extremamente importante a gente ver um município que se preocupa, a gente vê como vive o negro, como vive o preto, como que ele anda na rua, como que ele vai ser visto, como que ele vai ser colocado, que posição é a dele. Eu sou Ialorixá Carmen de Oxum. Eu estou aqui em São Bernardo do Campo e dentro de todo esse coletivo grande que nós temos dentro do ABC, para cá e para lá, nós vamos convivendo. E eu vou dizer assim, além de tudo isso, eu sou interreligiosa, eu prego essa condição, né, dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Então, o que eu digo por hoje sempre? Que nós tenhamos, né, essa comunidade maravilhosa que nós vivemos, né, de negros, de
com certeza, com vidas que importam, para que a pessoa possa, que o negro possa caminhar com as suas pernas e ser valorizado como Santo André faz. Valorize o seu negro, valorize o que ele faz, dá valor, né? Porque nós somos valorosos, sim. Nós temos o nosso caminho, né? Nós somos negros e a nossa cor é tão linda, é tão forte, é tão ali exigente, né? Porque é isso que nós somos. Nós somos exigentes daquilo que nós somos. Nós somos fortes naquilo que nós somos. Nós amamos o que nós somos. Então, não é um apelo, muito pelo contrário, é uma exigência, porque você tem que exigir realmente que quando se olha, quando você anda, principalmente eu, que além de negra, ando assim. Eu me mostro assim, essa é a minha forma de viver, essa é a minha religião que eu ostento, essa é a cor que eu tenho e eu não vou mudar, eu não vou tirar essa minha única cor que eu tenho. Ela é minha, ela é dos meus ancestrais, ela é da minha família. E dessa forma desumana, né, que os nossos sequestrados vieram, eles se colocaram numa posição tão maravilhosa que cresceram, eles trouxeram a cultura, eles trouxeram a comida, eles trouxeram a dança, eles trouxeram as paramentas, eles trouxeram os enfeites, eles trouxeram a boca grande, eles trouxeram o nariz aberto para mostrar na grande realidade que nós somos presentes. Então, eu não quero nunca que ninguém diga que eu acho que isso é superado, inclusive, se falar em tolerância, isso é um verdadeiro absurdo, porque na grande realidade, ser tolerado não é para ninguém, ninguém precisa disso. Nós precisamos muito do amor, nós precisamos muito de mostrar exatamente o nosso amor. Nós temos que mostrar exatamente que nós somos resistentes, que nós somos insistentes, que nós temos a força e a garra para caminhar juntos numa energia de respeito, numa energia que a palavra de ordem na grande verdade é dizer assim, olha, ame a si próprio, ame o seu irmão como ele é. Não exija dele o que ele tem que ser, não, muito pelo contrário. Ele tem que ser o que ele exatamente é. E esse amor grande que existe, esse amor forte que existe, que nos une cada vez mais, faz a nossa população honrosa, faz a nossa população grande, cheia de esperança, cheia de fé, cheia de crença, cheia de energia. O universo todo, ele conspira para que nós vivemos, para que a gente, de um jeito amoroso e carinhoso, faça de verdade uma palavra única, porque nós somos juntos. Nós somos fortes por causa disso. Eu e a Lorixá Carmen de Oxum agradeço imensamente por estarmos aqui, né? Essa quizomba cheia de energia, cheia de fé, né? Essa cartografia negra que Santo André fez é maravilhoso. E estarmos juntos aqui é maravilhoso. E eu vou dizer uma palavra de 3 letras, que é o que traz todo o significado da minha religião, da religião dos meus ancestrais, que eu tomo a bênção e peço licença, que é axé. Axé. Muito obrigada. Axé, axé, mãe Carmen. E fé, axé. Axé. Muito bem. Com esta bênção, a gente prossegue aqui o nosso lançamento das cartografias. Aqui vai ter um sítio, o site ali, o lugar onde vai estar tudo hospedado, onde as pessoas podem consultar. E que se você não viu ainda, é uma maravilhosidade, está muito lindo mesmo. E tudo isso foi feito pelo diretor de arte, tatuador, ilustrador, designer gráfico e de interiores, Lucas Gonçalves,
e conta um pouco para a gente como é que foi esse processo todo. Boa tarde a todos e todas. O meu nome é Lucas Gonçalves, eu tenho 32 anos, trabalho como designer e eu construí esse projeto junto com a Edneia e com o SESC ao longo dos últimos meses. E durante esse período foi necessária a realização de várias pesquisas, né? E logo no começo surgiram alguns dados que não podiam ser ignorados, assim, né? Referente à inclusão de mulheres negras no mercado da tecnologia. E qual que era o papel que a tecnologia tinha na vida dessas mulheres. E embora exista uma parcela enorme de mulheres negras no Brasil, cerca de 28% da população, a interação delas no meio tecnológico ainda é algo muito sutil. E isso pode acontecer por diversos motivos, né? Mas o que pareceu um bom ponto de partida para essa abordagem é a falta desse público no mercado de trabalho tecnológico. E a gente notou que existem alguns dados um pouco alarmantes até nesse sentido. Apenas 31% das empresas de tecnologia no Brasil, elas possuem mulheres funcionários. E quando a gente fala sobre os cargos que essas mulheres ocupam, a porcentagem é quase nula quando se trata de cargos de chefia ou de criação de ferramentas tecnológicas. Então, eu acredito que existe uma urgência em inserir esse público no mercado de trabalho para que a tecnologia daqui para frente ela seja feita de uma forma que possa servir a essas pessoas, né? E o primeiro passo para isso é criando uma proximidade entre a tecnologia e as pessoas que ainda não estão muito habituadas com o ambiente digital. O mapa colaborativo ele tem bastante esse aspecto de inserção mesmo, né? Não apenas para mulheres negras, mas para todo um povo que vive à margem da sociedade, né? Que muitas vezes não tem condições de estudar mais a fundo o assunto e acabam se limitando apenas a um acesso ao celular como uma forma de comunicação, ou no máximo um computador do trabalho, né? Que muitas vezes acabam não conseguindo encontrar nesses ambientes nada que realmente tenha a ver com a sua imagem, com a sua história. No geral, os aplicativos, os softwares, eles acabam sendo um espelho mesmo de quem criou. E não tendo pessoas negras nesses espaços, esse público acaba se distanciando dessas novas tecnologias, né? Mesmo que, às vezes, você tenha acesso ao meio digital. E isso se reflete em um atraso nessa batalha diária mesmo. Então, criar uma plataforma que seja voltada para a nossa história, para os nossos amigos, familiares e principalmente as instituições que agem ali no seio da causa, é um caminho bastante interessante para aproximar os conhecimentos ancestrais, né, que o nosso povo carrega, com esses meios digitais e acabar de alguma forma acostumando os nossos com esse ambiente que já não é lá tão novo assim. E quem sabe até gerar um interesse maior nessa área, né, que é algo que por mais que sempre imponham barreiras, a gente vai ter que dar um jeito de dominar isso, né, não tem uma outra alternativa. E isso tudo sendo feito de uma forma colaborativa, né, onde existe o interesse do coletivo mesmo, né? Existe um senso de integrar as mais plurais formas de pensamento que o povo negro possui, mas em um único espaço de compartilhamento dessas questões.
E embora o mapa ele tenha esse aspecto plural e bastante abrangente, né, culturalmente, é importante que exista uma instituição, né, como é o caso do Negracim, para fazer essa hospedagem, porque já é uma instituição que é ligada diretamente à causa, que já realiza ações há muito tempo, já possuem um grande prestígio graças ao o corpo mesmo, né, do grupo. E eu acredito que esse seja um incentivo mesmo, para que esse público-alvo ele seja atingido de uma maneira bastante efetiva. Então, agora eu vou mostrar o mapa para vocês, eu vou ensinar como vocês podem fazer para acessar, como vocês podem fazer para tirar um proveito dele. Bom, para usar o mapa, primeiro é necessário acessar o site negracim.com.br. Ao acessar o endereço, você verá um pop-up sobre o projeto e clicando nele, o mini site do mapa colaborativo vai ser carregado no seu navegador. O hot site da Cartografia Negra de Santo André ele foi feito para ser acessado por qualquer pessoa, independente do grau de conhecimento em computação. Caso vocês tenham interesse em saber mais informações de como o projeto ele foi realizado, você pode clicar nessa aba aqui na parte superior, na aba sobre, e vai ser carregado uma série de informações sobre como foi o processo de criação, como foi o curso que foi feito ao longo dos últimos meses. Para facilitar a navegação, na parte inferior da página, existe uma barra de acesso rápido. E ao clicar em cada opção, você é direcionado automaticamente para a área específica. Ao clicar na opção Mapa, você terá acesso a uma série de ícones divididos por cores, referente aos centros culturais, roda de samba e diversas outras instituições que tratam assuntos ligados à causa antirracista na cidade de Santo André. Esse mapa está hospedado no Google Maps, então também ele pode ser acessado via celular. Clicando em cada um desses ícones, vai ser possível visualizar no próprio mapa mesmo o nome da instituição que ele se refere e um pequeno texto de apresentação dessa instituição. E mais abaixo, inclusive, tem o endereço onde fica localizada. Lembrando que o mapa está em constante construção. E caso vocês queiram adicionar uma instituição relacionada ao tema, é só clicar na aba Colabore, aqui nessa barra de acesso rápido, embaixo da tela, né? E vai ser mostrado para vocês um formulário, um pequeno formulário para colocar informações básicas sobre essa instituição, que são as informações que a gente vai usar para poder fazer a inserção no mapa colaborativo, né? Sem esquecer de, após responder, né, todos esses campos, é necessário clicar aqui nesse campo de concordo com os termos e condições. Caso contrário, a gente não vai ter como incluir essas informações no mapa. Como esse é um mapa colaborativo, né, sobre a representação do negro na cidade, também existe uma aba de galeria, de fotos, e uma aba de memórias e depoimentos,
que aqui são publicados relatos de moradores na cidade, né, contando sobre as suas experiências de vida como cidadãos negros na cidade. Caso vocês queiram participar, né, dessa iniciativa, vocês podem encaminhar suas memórias, suas experiências, os seus relatos de vida para serem publicados no site. Assim como no mapa, é só preencher os dados, né, que aparecem logo embaixo dos depoimentos, nesse outro formulário, e fazer um envio para a gente clicando nesse botão e também aceitando os termos e as condições. Barulho para Lucas Gonçalves, mais barulho aí, porque tá bonito mesmo, tá chique, caprichado, fazendo jus a toda a pesquisa aí que foi desenvolvida. Então, se você não entrou no site, entre lá, veja, tem tudo hospedado lá bonitão, como merece uma iniciativa dessa. E agora a gente vai continuar com ele, Abílio Ferreira, que é jornalista, poeta, ficcionista e ensaísta, organizador do livro Tebas, um guerreiro arquiteto na São Paulo escravocrata, abordagens. Ele que participou da regimentação político-cultural realizada pelo movimento negro desde a década de 80, foi integrante do Encontro de Escritores Negros promovido pelo Quilomboje e, além de outros grupos envolvidos com a afirmação da literatura negra em nosso país, outro pavimentador também. A gente é do movimento, né? Sarau, slams, hoje em dia, né? A molecada falando, mas muita gente veio antes pavimentando, abrindo caminho. Quando isso aqui era só mato, tinha gente lá com o facão abrindo caminho para a literatura negra aqui no Brasil. Salve, salve, José Abílio Ferreira. Salve, salve, digo eu, né? Muito acolhido aqui pelo Sesc Santo André, pelo sítio da Negra Sim, por esse território, né? E eu vou fazer aqui na primeira vez do curso, né? Eu participei da abertura do curso, né, no primeiro dia, e um dos segmentos da minha narrativa naquele dia foi a formação de um sujeito negro literário. Eu falei um pouco da questão da ladeira da memória, né, as ladeiras da memória, partindo lá do Largo da Memória, ali da região central de São Paulo, como a cidade de São Paulo se conecta com o território da Grande São Paulo, inclusive com Santo André, a caminho da Serra do Mar, né, a caminho do litoral. E vou manter essa mesma linha, vou ser fiel, coerente com a minha abertura no primeiro dia do curso, vou manter essa linha do narrador, do contador de histórias, né? O tema que eu devo tratar aqui é a importância da cartografia negra, né, da revelação, do desapagamento da nossa presença no Brasil. Eu nem sequer viajei por todos os espaços do Brasil, não conheço o Brasil todo. Mas tem uma coisa, essa questão da cartografia, e a gente deve lembrar que a cartografia serve exatamente para que a gente se distancie e se localize no espaço, né? Agora a gente descobriu essa ferramenta aqui, que mostra, como a Neia falou, esses rostinhos aqui na tela, né? A gente consegue imaginar de quantos lugares estão vindo esses rostos e quantas histórias há por trás deles. Da mesma maneira, é uma cartografia, né? A cartografia nos permite estar em lugares que a gente nunca pisou fisicamente, mas nos permite fazer visitas virtuais, ainda que não seja pela internet. Nesse caso Mas a gente olha o mapa do Brasil e consegue imaginar, por exemplo, o Quilombo de Palmares, né? Muita gente só ouviu falar em Alagoas, Pernambuco, por meio da existência do Quilombo de Palmares, né? E imaginar que esses quilombos se espalharam
por todo o Brasil, na verdade, por todo o novo mundo, né? Por toda a diáspora, às vezes com nomes diferentes, mas essa maneira de buscar um lugar onde reconstruir a nossa cultura, isso foi reproduzido nos mais diversos lugares sem que houvesse comunicação entre nós, né? Maneiras de resistir e de existir muito semelhantes, sem que tivesse havido uma maneira de combinar isso entre todos. O que levou tanta gente num espaço tão amplo, tão vasto de território, a fazer coisas parecidas, foi uma palavrinha, uma ideia, né? Uma noção que era a necessidade de liberdade. Nos leva a fazer, todo mundo fazer coisas semelhantes, né? E, de alguma forma, a gente fica sabendo de histórias que aconteceram em outros lugares distantes e pensa como é que aquilo é tão semelhante, é tão análogo a algo que eu vinha pensando, que eu vinha fazendo, e a gente nem se conhece, né? Foi assim a rede de quilombos que se espalharam pelo território brasileiro e latino-americano e na diáspora, e é assim em relação a diversas outras experiências, né? Eu trabalhei um período em Guarulhos, que é também na Grande São Paulo, como é Santo André, mas é do outro lado, do lado oposto da capital, né? Você tem que atravessar a capital por dentro e sair lá em Guarulhos. Eu notei, nesse período que eu trabalhei lá, entre 2009 e 2012, que tinha alguns elementos que era um lugar tão perto de São Paulo e tão distante ao mesmo tempo. Assim como acontece com Santo André. É um lugar próximo, mas a gente tem a impressão de que há um isolamento, né? E de fato há, porque há uma divisão administrativa que nos prende, nos isola em espaços geográficos, né? Agora, lógico, o espaço deve ser uma âncora para a gente deve se referenciar no espaço, mas é importante manter a cabeça sempre viajando, né? Em Guarulhos, eu aprendi o seguinte: houve, em 1580, uma sesmaria, né? E a gente sempre aprende todo mundo já ouviu falar na escola em capitanias hereditárias, né? Que eram subdivididas em sesmarias. Mas a gente dificilmente tem um exemplo de sesmaria que a gente tenha uma proximidade com a gente. Pois aprendi o seguinte, vou dizer aqui para vocês, caso não tenham ouvido falar ainda. Tem um povo, que é muito familiar nosso esse nome, que são os indígenas do povo Guaianá, né? Que dá nome ao bairro de Guaianazes, lá na zona leste de São Paulo. Esse povo ganhou uma sesmaria em 1580. E era aquele período ali do século XVI, que tinha pouca gente e muita terra no Brasil, né? De maneira que as sesmarias, as capitanias e as sesmarias eram lugares enormes. Essa sesmaria, por exemplo, dos Guaianás, tinha como núcleo a aldeia de Ururaí, que fica ali onde hoje é a Praça do Forró, em São Miguel Paulista. A maioria de nós já passou por lá ou já ouviu falar dessa praça, né? Onde tem a igreja de São Miguel, a capela de São Miguel Arcanjo, a capela mais antiga da história de São Paulo. Esse povo, essa aldeia, esse núcleo ficava ali, naquela praça, tinha como referência aquela praça, que era a aldeia de Ururaí. E a sesmaria deles pegava desde lá de Guarulhos, cobria a Penha e chegava até São Bernardo, né? E eu notei, na cartografia que a gente estudou lá, era um projeto da Secretaria de Educação chamado Saberes Locais, que a gente produziu alguns livros sobre regiões de Guarulhos para ser distribuído na rede escolar lá. E nessa cartografia
eu observei que Cidade Tiradentes fica bem no meio, bem no centro dessa sesmaria, que na época chamava, a medida era 6 léguas em quadra. 6 léguas em quadra dá mais ou menos uns 30 quilômetros de lado, né? Para cada lado do quadrado dá 30 quilômetros. Portanto, num espaço de 60 quilômetros, se você tem Cidade Tiradentes no centro, dá para a gente ter ideia da quantidade de terreno, de território que essa sesmaria abarcava, né? Cidade Tiradentes ficava no centro, e a gente vê que Santo André, por exemplo, e Guarulhos ficavam no mesmo território, né? Depois, com o tempo, as sesmarias se transformaram em fazendas, né? As fazendas foram loteadas e transformadas em municípios, né? E os municípios foram transformados em bairros. E aí, aproximando para uma imagem mais recente, mais familiar para nós, aquelas casas com quintal e com mangueira no fundo do quintal, que era tão comum, pelo menos para a minha geração, né? Hoje é uma raridade. Se você conseguir um apartamento de 30 metros quadrados, você deve levantar as mãos para o céu, né? Então, o espaço foi diminuindo, foi aumentando o número, a quantidade de pessoas, e o espaço foi diminuindo. Mas se a gente fizer esse exercício de viagem no tempo, a gente consegue manter a cabeça em conexão, né? O imaginário em conexão com os nossos iguais, com necessidades semelhantes, demandas semelhantes, em qualquer lugar do país, e por que não dizer do mundo, né? Tem algumas imagens que são cíclicas, mas, se não me engano, é Fernando Pessoa que elaborou uma imagem de que, se eu canto o rio que passa na minha aldeia, né, eu estou falando do mundo inteiro, né? Eu me lembrei, nessa trajetória de fazer literatura, de contar histórias, eu tive um episódio há cerca de 4 anos, que foi o impacto que me causou um samba, para dialogar aqui com a nossa querida Raquel, fez uma apresentação maravilhosa aqui. O impacto que me causou um samba do Arlindo Cruz, chamado Meu Lugar, que todos conhecem, todas e todos conhecem aqui. E esse samba me causou muito impacto, mas eu fiquei pensando o seguinte: poxa, ele fala de Madureira, né, que fica ali perto de Oswaldo Cruz, mas as coisas que ele está falando de lá são muito semelhantes às coisas que acontecem aqui no meu bairro, né? No meu lugar aqui. Uma história em cada andar. Foi isso que a Neia acabou de falar aí, que ela vê em Santo André, né? Que tem essa identidade com Santo André. E aí eu produzi um poema com esse mesmo título, Meu Lugar, mas buscando dialogar com o Arlindo, a partir dessa minha percepção de poder estar ancorado num determinado espaço específico, mas ter a cabeça viajando por diversos territórios, né? Vou declamar para vocês, é um poema curtinho. Meu lugar. Meu lugar é o lugar do sonho. Ele desconfia das limitações do espaço, desafia o tempo, afia a régua e o compasso com que eu traço meu destino. Meu lugar vai até onde sonha a minha vizinhança, já que a esperança é a nossa geografia. Quando eu era criança, bastava meu quintal que me cabia. Mas depois a minha pipa se perdeu na ventania, e então eu aprendi que era feliz. E já sabia. É isso, gente.
Muito barulho para Vídeo Ferreira. Salve, salve. Estamos poéticas hoje. Todo mundo trouxe uma citação e assim, né, com esses samples, com essas amostras de memória, a gente vai construindo, né, e com um pedaço essa grande colcha de retalhos, e estamos juntas para isso mesmo, e com muita poesia, com muita música, e agora chegou o momento da gente ter mais música aqui. Vamos chamar Dani Olinka, que é cantora de samba e samba rock. Começou a sua carreira com 15 anos e cantando samba e pagode sempre, onde ela descobriu o gosto pela música. Atualmente é vocalista do Em Balanço Samba Rock e faz parte do grupo feminino de samba As Matambas. Ela já teve a oportunidade de dividir o palco em rodas de samba com grandes nomes como Leci Brandão, Ney Lopes, Noca da Portela, Zé Luiz do Império, Graça Braga, Clube do Balanço, Tereza Cristina, entre outras. E tem um prêmio que ela recebeu em 2018, prêmio Carolina Maria de Jesus, Mulheres Negras na Luta por uma Sociedade Mais Justa e Igualitária, na cidade de São Bernardo, por conta do seu trabalho com a música. Então, com muito prazer e alegria, a gente chama aqui, neste dia especial, Dani Olinka. Salve, salve, galera, tudo bem? Obrigada pelo convite, Negracim, Sesc Santo André, por essa oportunidade de estar participando desse evento em exatidão à Cartografia Negra, que é o site, né, que vocês estão inaugurando. Estou muito lisonjeada de mais uma vez poder contribuir através do samba, através da música, de poder cantar a música negra, exaltar tantas mulheres do samba, do hip hop, da música brasileira, da cultura popular. Estou muito feliz de poder estar aqui. Sempre que precisar, estamos juntos. Eu vou dar uma palhinha de uma música que eu compus, que se chama Brasil África, que fala um pouquinho dessa minha trajetória de ser cantora, de ser mãe, de estar na luta, né, essa coisa toda. E vou também fazer uma exaltação à Dona Ivone Lara, que completaria os seus 100 anos agora em abril de 2021, e que deixou um legado para nós no samba, assim, imensurável. Vamos lá? Brasil África para vocês. África, Brasil África, Brasil África, Brasil África. A cor da pele que reina em mim, o suor da luta, o meu cantar, o sorriso lindo que brota assim, made in África. O mar beijou a areia e sorri, a roda de samba, o botequim, de braços abertos sorriu pra mim. Brasil África, Brasil África, Brasil África, Brasil África. Esperança linda, cor os frutos da esperança, de ver a liberdade do adulto e da criança. Celebra a natureza, vou correndo entrar na dança. Olha nos meus olhos, Brasil África declama. Seduzo com minha voz o salto alto, aumenta a estima. Batalho com os irmãos, o santo pão de cada dia. Sonhei ver meus filhinhos sendo alguém, tendo a família. Agradeço a Deus, Brasil e África me ensina. Brasil África, Brasil África, made in África, Brasil África. Oh. Vamos exaltar o samba. Salve Dani Lara e todas as mulheres sambistas, compositoras do Brasil. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade, o quê? Negro é uma cor de respeito, negro é a inspiração. Negro é silêncio, é luto, negro é a solução. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade.
negro é destino e amor. Negro também é saudade, um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro. Traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. E o que? Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz, negra é a raiz, negra é a raiz, é liberdade. Axé, muito obrigada, gente. Barulho para a Nerolinka! É isso aí, a gente vai chegando ao final aqui da nossa Kizomba, né? Como disse a mãe Carmen de Oxum, o principal é o encontro, a gente está junto, ainda que aqui nesse meio virtual, né? Mas essa ideia do quilombo também, que alguém falou, não me lembro quem, acho que no começo, o quilombo é onde a gente está, né? Assim, a gente imagina um baobá aqui, faz essa árvore imaginária, e aqui, nesse meio virtual, nesse momento, essas pessoas, esses corações, essas memórias, essa vontade, sobretudo, de que sejamos livres, de que nenhuma criança negra mais precise morrer, né, por conta de violência de Estado, que nenhuma mãe mais perca seu filho injustamente, que nenhum cachorro passear seja mais importante do que a vida de um menino, né, que essas atrocidades finalmente parem nesse Brasil, né, que a reparação histórica seja feita, que as políticas afirmativas venham, porque a gente tem muitos anos de injustiça, muita coisa para ser reparada, então que venha finalmente, que iniciativas como essa aqui, tão vitais, tão importantes, né, que começam em Santo André, se expandam, né, se expanda, na verdade, por todo o Brasil, e que as pessoas negras do passado, do presente e do futuro, né, tenham a atenção, o respeito, a visibilidade, tenham suas vozes ouvidas. A gente quer agradecer todo mundo que participou desse projeto, o SESC, né, agradece a todo mundo, e que a gente quer falar para vocês ficarem ligados nas redes sociais, né, no sítio, entrem lá, vejam, porque tem todo esse trabalho também, pelo amor, né, gente? Vamos lá, vamos conhecer as pessoas negras, mas as pessoas brancas também que estão assistindo a gente, procurar saber, procurar se informar, né, porque tem um monte de gente perguntando, não, mas eu quero me informar mais, é isso, as coisas estão aí, estão rolando, também tem um esforço de abrir e de ler e de entrar em contato, e como a mãe Carmen falou também, não tem tolerância, né, tem esse encontro, esse amor, essa verdade que a gente vai ter que viver nessa terra aí, com igualdade e com paz, mas para ter paz tem que ter justiça social, a gente tem que andar, né, e reparar aí os quase 400 anos do que a gente viveu, certo? Eu estou muito feliz de estar nesse encontro, conheci um monte de gente aqui, massa, estou olhando aqui os quadradinhos, muito obrigada pelas palavras, sempre dá uma lufada, né, acho que para quem assistiu também, dá força, dá confiança para a gente seguir juntas nessa luta, que não começou agora, não vai parar amanhã, mas, né, essa irmandade dá força para a gente seguir. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aí nessa programação, se liguem nas programações próximas do SESC Santo André e entrem lá no site. Um grande beijo, um grande abraço, até a próxima, tchau. Como esse programa, esse bate-papo da Negracim, com esse tema Kizomba, né, que tem uma ancestralidade, então eu vou fazer um popurrí aqui. Vou fazer homenagem às mulheres e uma música do Luiz Carlos da Vila, que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Um dia, eu espero, que esse país esteja assim como a letra do Luiz Carlos da Vila. Cantar Artimanhas, autoria minha, de Raquel Tobias. Vamos lá. Sou vaidosa, sou guerreira, sou mulher absoluta. Nunca desço do meu salto, se não perco a luta. Quem me guia nessa terra é minha linda Oiá. Nas batalhas dessa mata, os caminhos encontrar. Nossa vida é uma teia
e a gente se distancia. Você não tá nem aí, nem aí. Cada vez eu falo menos, da tua boca o veneno tá difícil de engolir. E nas tuas artimanhas você deita e reclama, não dá mais pra prosseguir. Eu já disse, meu amigo, nosso amor corre perigo, você só paga pra ver. Eu já disse, minha amiga, nosso amor corre perigo, você só paga pra ver. Sou vaidosa, sou guerreira, sou mulher absoluta, nunca desço do meu salto, se não perco a luta. Quem me guia nessa terra é minha linda Oiá. Nas batalhas dessa mata os caminhos encontrar, nas batalhas dessa mata os caminhos encontrar, nas batalhas dessa mata os caminhos encontrar. Vamos, Luiz Casavila. Ei! Um dia meus olhos ainda hão de ver, na luz do olhar do amanhecer, sorrir um dia de graça, poesia, brindando essa manhã feliz, o mal cortar pela raiz, do jeito que o mestre sonhava. O não chorar, ai, o não chorar, o não sofrer se alastrando, o céu da vida, amor brilhando, a paz reinando, a santa paz. O não chorar, ai, o não chorar, o não sofrer se alastrando, o céu da vida, amor brilhando, a paz e reinando em santa paz. Em cada palma de mão, cada palmo de chão, sementes de felicidade, o fim de toda opressão, o cantar com emoção. Raiou a liberdade, chegou, chegou ao áureo tempo de justiça, ao esplendor de preservar a natureza. Respeite, respeite, respeite a todos os artistas. A porta aberta ao irmão, de qualquer chão, de qualquer raça. O povo todo em louvação por esse dia de graça. A porta aberta ao irmão, de qualquer chão, de qualquer raça. O povo todo em louvação por esse dia de graça. Beijo, Negracim. Beijo a todos.